Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam em paz. Estou gravando esse vídeo com uma responsabilidade bem grande. Estou muito feliz em poder deixar esse registro para vocês, em agradecimento por toda essa jornada que a gente atravessou desde outubro. E para começar a fazer isso, eu queria fazer a partir da fala na verdade, uma citação, né, de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela é alemã, mas ela tem ascendência judia, né, e ela é uma das principais pensadoras do século XX. E eu achei essa frase dela muito potente para dar início a esse vídeo de gratidão por tudo que a gente atravessou junto nesse tempo, agora nesse quase aí um mês de Olimpíada Aberta de História. Ela diz assim, abre aspas, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Eu acho que quando eu li essa frase da Hannah Arendt, veio algumas reflexões na minha cabeça sobre tudo isso que a gente tem atravessado e que a gente atravessou junto com a Olimpíada. Quando eu escolhi ser professora, principalmente ser professora de História, eu não só assumi a responsabilidade de amar o mundo, como a Hannah fala, mas principalmente de lembrar o quanto a nossa existência, o quanto nós, seres humanos, ao longo do tempo, dos séculos, somos complexos. E eu acho que é a beleza dessa complexidade que a gente conseguiu enxergar juntos nesse tempo que a gente está trabalhando incansavelmente para chegar nesse lindo resultado que a gente tem, que a gente teve agora, essa semana, né? A minha jornada, essa responsabilidade pela educação já começou há algum tempo, mas no IF Cabedelo, nosso Instituto Federal Campus Cabedelo, começou esse ano. E de uma maneira muito simbólica, eu acho especial, ela ganhou essa responsabilidade ganhou uma potencialidade a partir do meio desse ano, em junho, quando um certo professor de História, que ainda não estava na sala de aula, que vai retornar para nós, estava na direção geral, que é professor Lício, né? Vulgo nosso padrinho Cosme, meu parceiro de milhões, espero por muito tempo ainda, me chamou para acompanhar as duas equipes que ele estava orientando para a Olimpíada Nacional de História, em que as meninas, as corujas, né, e as nossas Legiões d'Estoile, tinham alcançado maravilhosamente a chegar à última etapa em Campinas. E aí eu estava dando aula e ele me ligou dizendo que precisava de uma servidora para acompanhar porque as equipes só tinham meninas. E aí, quando eu tive a oportunidade de acompanhá-los nesse processo da final, eu entendi o quanto era incrível a Olimpíada de História organizada pela Unicamp. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha dimensão do significado que isso representa para a nossa comunidade da história e para o ensino de história, para vocês. E aí, a partir de então, eu fiquei maravilhada e a gente começou a trocar muitas informações de possibilidades do que eu já estava fazendo e que Lício não estava acompanhando tão de perto porque ele estava na direção geral. E aí, desde então, a gente não se largou mais, né, Lício? E, felizmente. E aí, ele foi e falou assim, Malu, vai chegar uma Olimpíada Aberta de História, uma versão menor, e eu acho que a gente tem total capacidade de conseguir cooptar estudantes para que a gente possa trazer para os meninos essa experiência de uma maneira mais leve, mais curta, e que a gente possa organizar equipes com muito potencial para 2023. E aí, humildemente, a nossa meta era que a gente conseguisse ao menos algo em torno de 8, 10 equipes no máximo.
Mas, como eu e Lício somos extremamente audaciosos e a gente gosta de bater a meta e dobrar a meta, a gente conseguiu bater a meta de 19 equipes. A gente queria 20 para ficar um número perfeito, mas não conseguimos. Mas conseguimos 19 equipes. Teve horas que eu olhei para a Ulisses e falei assim, será que a gente vai conseguir? Eu já orientei muita coisa na minha vida, mas eu ainda não tinha orientado estudantes numa Olimpíada de História. E ainda mais nas condições do ensino médio e com a quantidade de atividades que a gente tinha que cumprir, né? Todas as, enfim, burocracias e tudo que vocês sabem que a gente tem que fazer todo dia. E aí a gente começou essa jornada da Olimpíada de História. E ao longo dela eu fui ficando simplesmente cada vez mais fascinada com todas as possibilidades e todas as coisas incríveis que a gente estava aprendendo junto, vivenciando coletivamente, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais do nosso trabalho, do trabalho de vocês, é construir o conhecimento de maneira coletiva. O conhecimento histórico, ele não pode ser feito de outra maneira. Na verdade, o conhecimento científico não pode ser feito de outra maneira. E felizmente eu já tinha começado um trabalho com as minhas turmas do primeiro e do segundo ano, seguindo muito a lógica da UNHB, sem eu saber que eu estava seguindo a lógica da UNHB. Então, quando eu vi todas as propostas, tudo que a gente ia ter que desenvolver, eu me senti muito feliz e realizada, porque eu entendi que eu estava no caminho certo e que eu já estava levando vocês, vamos dizer assim, conduzindo no que a gente chama dessa metodologia ativa, que é incrivelmente maravilhosa de fazer esse processo de imersão de vocês no conhecimento histórico a partir da prática, a partir do nosso cotidiano. Porque a história que eu acredito que a gente faz, pelo menos eu e Lícia também, e outros profissionais, outros professores como nós, é uma história que é construída a partir do que a gente vive, da nossa realidade, que tem um sentido prático. E poder orientar essa quantidade de estudantes e principalmente ver o crescimento, porque essa é a palavra, o crescimento de todos vocês. E aí, de modo especial, eu quero frisar alguns pontos, né? As equipes que foram compostas com os alunos do primeiro ano do ensino médio, eu fiquei incrivelmente feliz de ver ao final dessa jornada todo o crescimento, todo o potencial de vocês, chegando no nível, eu não digo máximo porque eu acho que ainda pode muito mais, mas diante de tudo que a gente atravessou, todo o processo de adaptação de vocês e ver que vocês estavam fazendo um trabalho lindo, belíssimo, cada texto, cada pontuação, cada discussão, cada reunião, eu via nitidamente o quanto vocês estavam a par, vocês estavam vivendo de verdade, verdadeiramente, o que a gente queria que vocês vivessem, que é o processo, que é a construção do conhecimento coletivo. As equipes que estavam sendo também formadas aí pelos estudantes do segundo e do terceiro ano, a gente também vê o nível de amadurecimento de uma maneira assim surpreendente, mas principalmente a possibilidade de viver isso na prática, junto, fisicamente, especialmente vocês que atravessaram todo esse tempo distantes, afastados pela pandemia, sem poder viver a experiência do IFPB. Então, eu acho que o trabalho que a gente conseguiu fazer juntos, coletivamente, com essa Olimpíada aberta de História, significa muito para mim, eu acho que tem que também significar muito para todos nós, independente da medalha que foi conquistada, da pontuação que foi feita, é que a gente tem que ter o sentimento de que a gente venceu. A gente venceu em todos os sentidos. A gente venceu o negacionismo, a gente venceu a negação do conhecimento científico, de que a história é importante, de que a história não tem lugar e principalmente de que o conhecimento, a educação, ela é capaz de mudar o mundo. E eu acredito que vocês, a partir dessa experiência, vão conseguir transformar muitas outras existências,
No próximo ano eu conto com vocês, eu sei que vocês, muitos, aqueles que quiserem, eu sei que muitos vão querer, dar continuidade com esse lindo trabalho que a gente está fazendo. E eu sei que vocês também vão fazer com que outros queiram participar e vivenciar essa experiência tão linda que é a Olimpíada de História, né? E a gente vai trabalhar muito duro para que a gente possa organizar, né, para 2023 novas equipes, e as que já estão se mantenham, e aqueles que são egressos do terceiro ano também retornem, como o Lício falou, como monitores, trazendo a sua experiência, toda a sua bagagem e conhecimento. Então, para voltar de onde eu comecei, com a fala da Hannah Arendt, eu estou muito feliz e muito grata pela responsabilidade que foi me dada. Eu sempre digo que mais do que educar, eu amo cada um de vocês, vocês sabem disso, com todas as peculiaridades, com todas as diferenças, e eu acho que é isso que faz o nosso trabalho, fez o nosso trabalho ser um diferencial e a gente chegar onde a gente chegou. Então, para finalizar, que eu já estou com 11 minutos, eu consegui bater Lícia. Tô brincando, Lícia. Quero deixar meu profundo agradecimento a todas as 19 equipes, as que orientei, as que Lícia orientou, mas que no final todos vocês são nossos, são um pouco nossos. As 14 que chegaram à final, aos que ganharam medalha de prata, de bronze, de cristal pela sua participação, quero deixar meu forte abraço, meu profundo agradecimento, dizer o quanto eu amo vocês. Vocês sabem disso, eu digo, não falo da boca para fora. É real, porque eu acho que a educação é feita com afetividade. E também não poderia deixar de fazer um agradecimento especialíssimo ao meu companheiro, Lício, né, que segurou minha mão nesse processo, que por algumas vezes eu disse que eu achava que não ia dar conta, e ele falou, a gente vai conseguir dar conta, e a gente conseguiu. Então eu agradeço a sua generosidade, disponibilidade, né, em fazer com que eu pudesse conhecer, compreender esse processo e principalmente fazer com que eu reconhecesse na Olimpíada algo que eu já fazia e que eu não tinha dimensão de quanto era potente e de quanto era importante e significativo. Então eu agradeço ao meu parceiro de milhões, Cosme, agradeço a todos vocês que compuseram a essas equipes e que a gente possa caminhar junto ainda por muito tempo, tá? Então tenham um ótimo domingo. A quem vai fazer a prova, deixo meu mais profundo, sincero, boa sorte, que dê tudo certo e que vocês façam uma excelente avaliação e que os resultados venham. E eu tenho certeza que eles virão, tá bom? Então, um ótimo domingo, agradeço a vocês, que a gente possa ainda fazer e construir muita coisa legal junto e principalmente, né, fazer muita história junto. Um beijo, tchau e obrigada a todos vocês.